Quatro coisas que eu faria diferente na minha profissão, né, como dentista, tá? Quatro coisas que eu faria diferente como dentista. Meu nome é Marcos Vinícius Cardoso, eu sou dentista há 13 anos, né? E iria trazer aqui algumas coisas que a gente, na vivência da odontologia, a gente percebe que poderia ter feito diferente ou planejado diferente até, né? As quatro coisas são: eu entraria no digital, né? Entraria no digital, talvez até na faculdade. Eu focaria mais nas pessoas, né? Focaria nas pessoas. Eu trabalharia de graça e eu não faria todos os cursos que eu fiz, né? Entraria no digital, focaria nas pessoas, trabalharia de graça e não faria todos os cursos que eu fiz, né? Eu vou estar explicando um pouco de cada um desses daí, mas são esses quatro pontos aí que a gente vai falar aqui hoje nessa live, tá bom? A gente pensa em ajudar realmente, em trazer algo que seja proveitoso, né? Que realmente a gente consiga enxergar a nossa profissão, perceber o que a gente não fez assim de tão certo e trazer para que quem está entrando na profissão agora, os jovens dentistas, aqueles que estão formando, os recém-formados, aqueles que vão se formar, eles consigam visualizar algo melhor, consigam planejar melhor a sua carreira, a sua profissão, tá bom? Então são essas quatro coisas. Vamos começar falando sobre o fato do entrar no digital, né? Na verdade, na minha época era um pouco diferente, né? Na minha época eu pensava em marketing pessoal, eu pensava em transparecer confiança, segurança, né, nos procedimentos, mas eu pensava em marketing pessoal. Uma coisa que eu entendo sobre marketing é que o marketing ele não é falso, né? Ele não nos ensina a ser mentirosos, não. O marketing apenas leva aquilo que a gente pode proporcionar, comunicar às pessoas, né? E precisa ser ético, precisa ser verdadeiro, né? Mas a gente precisa mostrar isso para as pessoas, porque as pessoas às vezes nem sabem da realidade, né? Não sabem a dificuldade que tem, não sabem o que precisa ser feito e o que pode ser feito. Então o marketing ajuda nisso, né? A comunicação ajuda nisso. Na minha época não tinha essa questão do digital. 13 anos atrás não tinha a questão do digital. Mas a gente trabalhava de outras formas, e uma coisa que eu saí muito pensando na minha época foi no marketing pessoal, né? Em trabalhar a minha autoridade, em trabalhar a minha pessoa, né? E fiz isso, e até hoje, na verdade, faço isso, né? Faço isso de diversas formas. Mas o importante é que seja legítimo, né? Que seja verdadeiro, né? Seja ético. Então, uma das coisas que eu faria é que eu realmente entraria no digital, e provavelmente eu entraria no digital hoje, parando para ver o mercado, parando para ver a quantidade de pessoas que tem, de profissionais que estão se formando a cada ano, a quantidade de pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, de dentistas no mercado de trabalho. Eu certamente entraria, inclusive, ainda na graduação, né? Ainda na graduação eu estaria tendo um foco no marketing digital, na questão digital, na questão da criação de uma autoridade, na criação na criação de uma autoridade minha no digital, tá? É óbvio que nada disso de qualquer forma, né? Às vezes eu vejo as pessoas entrando no digital sem foco, sem objetivo, e falam de tudo, falam de coisas às vezes que não é o foco, não é o objetivo, postam coisas do seu dia a dia assim, sem muita noção do que está postando.
É necessário ter um foco, é necessário ter objetivo, é necessário ter estratégia para entrar no digital, certo? Para criar uma autoridade verdadeira, em vez de estar, às vezes, fazendo o inverso, né? Trazendo algo que fique ruim para a sua imagem no digital, certo? Então, esse seria o primeiro ponto que eu faria diferente na minha jornada como dentista, né? Eu entraria no digital o quanto antes, né? São 4 pontos. O segundo ponto é que eu focaria nas pessoas, focaria mais nas pessoas. Por que focaria nas pessoas? O nosso curso, às vezes, nos leva a focar muito em materiais, equipamentos, técnica, tratamento, e a gente sai da faculdade com foco nisso, nos procedimentos que a gente vai fazer, como curso que a gente vai fazer, sai da faculdade doido para fazer uma especialização, né? Então, e a gente acaba parando de pensar nas pessoas, porque o nosso foco precisa ser cuidar das pessoas, né? Então a gente precisa focar nas pessoas, focar que a gente vai tratar pessoas ali, né? E aí quando a gente foca em tratar pessoas, aí sim quando a gente olha para as pessoas de forma diferente, a gente começa a fazer melhor porque a gente quer tratar as pessoas. A gente quer melhorar a nossa técnica porque a gente entende que é uma pessoa que a gente está tratando ali. A gente quer melhorar a nossa odontologia porque a gente entende que é uma pessoa que a gente está tratando ali. Às vezes a gente entra no Instagram, a gente vê tanta coisa, tanto procedimento, tantos procedimentos sendo feitos, realizados, e a gente esquece que são seres humanos ali, né? Às vezes na faculdade, por exemplo, a gente está lá, a gente planeja a cirurgia, planeja os procedimentos cirúrgicos, vai com um planejamento todo elaborado, e a gente esquece de planejar como é que a gente vai atender aquela pessoa. Como é que eu vou abordar aquela pessoa? Como é que eu vou passar segurança para aquela pessoa? Como é que aquela pessoa vai sentar na minha cadeira ali, naquela cadeira odontológica? E às vezes com medo, às vezes, né, com receio, mas a gente trata de pessoas, né? Então a gente precisa praticar uma odontologia que cuida de gente, né? Que olha para as pessoas. E aí a gente fica focando muito em equipamentos, materiais e tantas outras coisas, achando que é isso que vai nos fazer crescer como dentistas, né? Os equipamentos melhores, né? Técnicas melhores, tantas outras coisas. Às vezes a gente acha que isso que vai nos fazer crescer como dentista, quando na verdade o olhar para as pessoas, atender as pessoas como pessoa verdadeiramente, é o que nos faz realmente sermos dentistas diferenciados, né? A gente realmente ser valorizado como profissional quando a gente atende uma pessoa, foca na pessoa como pessoa, né? Uma pessoa que necessita do nosso cuidado. A maioria das pessoas vem para a gente para resolver problemas, né? Hoje a odontologia tem um chamado muito grande para estética, para beleza, mas ainda assim, talvez 80% das pessoas que chegam no consultório vão chegar por causa de uma dor, por causa de um problema dentário, né? E a gente vai resolver, solucionar aquilo ali, né? A gente entra ali para ajudar realmente. Se a gente não tiver esse foco de ajudar, às vezes a gente atende com má vontade, né? Porque se o nosso foco for a nossa odontologia, o meu tratamento, o meu material, minha técnica, a gente acaba não dando o melhor atendimento. A pessoa chega necessitando, estou sentindo uma dor, e a gente simplesmente fala, não tá no meu horário, não posso não, ou qualquer outra coisa, dispensa o paciente, né? Mas a gente precisa focar nas pessoas, porque quando a gente foca nas pessoas, a gente faz tudo isso de forma leve, a gente atende de forma leve,
a gente ajuda de forma leve, a gente melhora o nosso procedimento de forma leve, né? Quando a gente foca nas pessoas, a gente quer fazer cursos para melhorar o nosso atendimento. A gente quer desenvolver nossas técnicas para melhorar o nosso atendimento, para fazer melhor para aquele paciente ali, né? É o inverso, né? Parece que a gente sai da faculdade pensando o contrário. A gente pensa assim: vou fazer melhor, vou melhorar minha técnica, vou melhorar meu equipamento, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo outro. Querendo fazer melhor nossos procedimentos, achando que isso é que vai nos levar a uma odontologia melhor, mas na verdade, quando a gente olha para o paciente, é isso que nos leva a uma odontologia melhor. Uma coisa é consequência da outra, né? Quando a gente olha para o paciente, a gente vê a odontologia crescendo como consequência de olhar o paciente. É aquela questão que a gente às vezes ouve várias vezes, assim, que cada paciente que entrar, a gente precisa tratar como se fosse a nossa mãe ou um parente nosso ali, né? É olhar realmente para o ser humano que está ali na nossa frente, né? Uma odontologia mais humanizada. A gente precisa ter entendimento disso daí. A gente como cristão, a gente tem esse entendimento de que a gente primeiro serve, olha para aquele que é maior, para depois a gente ter a consequência de ir melhorando depois, né? Então, por exemplo, a gente serve a Deus, né? A gente serve a Deus e como consequência de servir a Deus, a gente foca nas pessoas e como consequência de focar nas pessoas, a gente simplesmente quer uma odontologia melhor, quer um atendimento melhor, quer equipamentos melhores, quer técnicas melhores, quer fazer o melhor realmente ali para aquele paciente, né? Tem até uma história que um sapateiro chegou para Agostinho e perguntou a ele assim: Agostinho, o que eu faço para servir a Deus, né? E eu não sei o que eu faço para servir a Deus. E Agostinho olhou para ele e disse assim: você faz sapatos. Para servir a Deus, você só precisa fazer os melhores sapatos que você conseguir, né? Então é uma consequência, né? Focar nas pessoas vai levar a nossa odontologia a melhorar, porque a gente é uma consequência, tá? Então esse é o segundo ponto que eu faria diferente como dentista. Um terceiro ponto que eu faria diferente como dentista seria: eu trabalharia de graça, né? O que seria esse trabalhar de graça? São 4 pontos, né? Eu estou falando aqui de 4 pontos que eu faria diferente como dentista, né? Desde o início da minha profissão, antes até de me formar, né? Então, eu entraria no digital mais cedo. Desde quando eu saísse da faculdade, eu já buscaria ter um foco nas pessoas e não tanto na odontologia, em procedimentos. A odontologia seria consequência. A terceira coisa é que eu trabalharia de graça. A quarta coisa é que eu não faria todos os cursos que eu fiz, né? Mas a gente está no terceiro ponto aqui agora, que é: eu trabalharia de graça, né? E o que é esse trabalharia de graça, né? Na verdade, o que eu faria, né? Como ingressando na odontologia e começando na odontologia. E até antes de me formar, eu procuraria um dentista na minha região, na minha cidade, um dentista que eu entendesse que tinha o mesmo viés que eu queria ter na minha profissão, né? Talvez a mesma especialidade ou o mesmo nicho que trabalha, mas eu procuraria um dentista como esse e eu pediria para trabalhar ali de graça, né? Ou para estagiar de graça, mas para ser um auxiliar, né? Para estar ali auxiliando. Por quê? Porque pegar a mão, o que às vezes a gente fala tanto de pegar a mão, o dentista pegar a mão,
às vezes nada mais é do que a experiência de cada caso clínico, né? Porque a gente aprende a técnica na faculdade, mas cada caso clínico ele é diferente, né? Então, eu aprendi a restaurar um dente, tá? Mas quando você vai restaurar um pré-molar, é diferente de você restaurar o segundo molar superior na distal, né? É totalmente diferente. Então, cada caso clínico são experiências, né? São experiências que a gente precisa aprender. E não só isso, mas a vivência de um consultório é importante, a rotina de um consultório é importante. E é claro que a gente vai aprender isso no nosso dia a dia depois de formado. Mas será que existe uma forma de diminuir esse tempo de aprendizado? Será que existiria uma forma de aprender tudo isso, de pegar uma experiência mais rápido, né? Eu acredito que existe e é justamente nessa questão de observar, de fazer um estágio não remunerado, de procurar realmente. Eu sei que às vezes tem a timidez, tem a dificuldade de ir procurar um profissional. Tenho certeza que os profissionais, em sua maioria, aceitaria, não teria problema com receber um estudante de odontologia e ensinar até tudo que sabe. Tenho certeza disso, né? Mas o estudante às vezes ele tem uma certa timidez, né? Mas não, isso eu faria diferente. Eu tive a oportunidade, na verdade, né? Na verdade, na minha faculdade, quando eu fiz faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar com um dos melhores profissionais da cidade da época, né? Eu lembro que na época que eu comecei esse estágio lá, esse profissional ele tinha acabado de adquirir um microscópio, né? Hoje o microscópio não é todo mundo que tem. Na época então quase ninguém tinha, né? E ele era um profissional assim de excelência na cidade. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, na verdade de auxiliar alguns turnos. Eu ia lá, um turno, 2 na semana, eu ia lá e ficava ali auxiliando ele. Já me chamava a atenção algumas coisas, ele atendia pouquíssimos pacientes, em intervalos assim, em tempo de consulta grande. Mas assim, o bom era eu pegar tudo da rotina clínica, não só a clínica, não só o atendimento em si, o procedimento, mas eu pegar a rotina, entender a rotina de um consultório, entender como tratar o paciente, entender das dificuldades, entender da gestão, entendendo tudo ali. Isso é importante, isso a gente, certamente eu conseguiria diminuir muito o tempo de aprendizado. Eu tive essa oportunidade como dentista, mas não fiquei, né? Eu preferi na época um estágio remunerado. Hoje me arrependo, porque o estágio remunerado, apesar de ter me dado um pouco mais assim de experiência em procedimentos, não me deu experiência no nicho que eu queria atuar, da forma que eu queria atuar, não me deu experiência em gestão, em rotina clínica verdadeiramente, né? Não me agregou nesse sentido. E olhando para trás, esse dentista que eu deixei de estar com ele e parti para um estágio remunerado, eu teria aprendido, teria economizado muito mais tempo na minha experiência clínica, né? A curva de aprendizado teria sido muito melhor, muito menor, se eu tivesse aprendido com esse dentista lá, que com certeza tinha muito para me ensinar. O pouco tempo que eu passei com ele, eu já aprendi muito, mas eu fiquei em torno de uns 2 meses apenas com ele. Foi muito pouco, né? E com certeza teria muito para aprender. Isso a gente precisa entender que todos nós vamos percorrer um caminho aí, né? Vamos trilhar um caminho. E o caminho inicial do dentista é realmente a experiência, né? Realmente botar em prática aquilo que aprendeu na faculdade e aprender muito mais
que não aprendeu na faculdade, né? Porque a gente sai da faculdade sem saber muito do que a gente deveria saber, né? Mas o início do dentista é isso, é ele realmente entender, aprender a rotina clínica, porque no final das contas vai se tornando rotina, vai se tornando rotineiro, né? A dor de tal forma, o dente tá assim assim, às vezes até se torna tão rotina que as pessoas só de uma ligação falam, tá assim, 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 aí você já sei o que é, né? Então, essa é a dificuldade maior do dentista. Então, se tiver como encurtar um pouco isso daí, como diminuir essa curva de aprendizado, esse caminho a ser percorrido, isso realmente faria diferença. E uma das coisas que eu faria diferente, lá atrás eu não teria trocado essa experiência clínica com esse estágio não remunerado por um estágio remunerado. Eu não teria feito isso. Se eu tivesse como conciliar, se eu tivesse como diminuir um turno, ir lá no dentista só um turnozinho, eu ia, só metade de um tempo eu ia, mas eu estaria lá, porque ele já era um dentista que fazia um atendimento muito diferenciado, numa clínica assim que eu sempre almejei, né? Eu sempre sempre foquei, meu planejamento era aquele, né? Então eu poderia ter ficado ali e aprendido muito, né? E o último ponto que eu queria falar hoje é que eu não faria todos os cursos que eu fiz. Aí a gente entra num ponto que é meio complexo, né? Mas a gente precisa entender que a gente sai às vezes da faculdade numa ânsia de fazer uma especialização, né? Especialização, de fazer isso, de fazer aquilo outro. Será que é realmente o caminho, né? Eu sei que a especialização é boa, não estou contra a especialização, mas essa ânsia, esse desejo, esse anseio que o aluno, o recém-formado, o jovem dentista sai para fazer uma especialização, às vezes não é tão sadio, né? Porque assim, há pouco tempo atrás a odontologia era feita de generalistas, né? De clínicos gerais. Pouco tempo atrás a odontologia era clínico geral, não tinha tanta especialização. Mas existia o fato de que as especializações eram difíceis, né? Só existiam em alguns locais e eram caras. Caras ainda continuam sendo, né? Só que está mais acessível. Então a gente precisa ter foco no curso que a gente vai fazer, né? A gente precisa ter estratégia na nossa profissão, porque o custo de uma especialização, se a gente for calcular realmente o custo de uma especialização, a gente está falando algo em torno de, dependendo da especialização, mas se a gente colocar em torno de 1.500 por mês, né? Só o curso, né? Só o curso, uma especialização, você bota só o curso, mas ainda tem material, ainda tem às vezes onde você vai fazer tem deslocamento, tem refeição, né? Então o custo é alto, né? Se a gente botar 1.500 por mês, vamos botar 2 anos, a gente está falando só de mensalidade, a gente está falando de 30 mil reais, né? Então, as especializações eles têm um custo alto, não é qualquer custo, né? Uma certa vez eu conversando com um professor e
ele falando que ele tinha feito mestrado, né? E o mestrado chega a mais de 100 mil reais, ou talvez mais de 100 mil reais um curso de mestrado, né? E ele mesmo falou assim, olha, se eu soubesse, se eu parasse para pensar, eu pegava esses 100 mil reais e investia em outra coisa, né? Porque a questão é a gente olhar o retorno do investimento. E não só isso, porque uma especialização em odontologia, realmente ele vai trazer um retorno, né? Realmente ele vai trazer um retorno, né? O custo não é... O retorno existe, mas a grande questão é o foco que a gente tem. Eu vejo pessoas às vezes fazendo 2, 3, 4 especializações. Ou então eu vejo pessoas às vezes fazendo uma especialização em endodontia para fazer canal de molar. O que quer aprender? Fazer canal de molar. Na verdade, os cursos de especializações eles acabaram perdendo um pouco a qualidade, né? Apesar de estar muito mais acessível, muito mais fácil, mas o fato de que a gente sai da faculdade querendo fazer um curso e acaba que muitas pessoas já entram no curso de especialização. O que acontece é que às vezes as pessoas vão sem dúvidas para o curso de especialização, né? As pessoas vão para o curso de especialização sem dúvidas. Chegando no curso de especialização sem dúvidas, se não tem dúvidas, os professores não têm dúvidas para responder. Eles vão apenas passar um conteúdo que às vezes seria um conteúdo da graduação, né? E infelizmente tem acontecido isso, né? O conteúdo da graduação tem diminuído e tem ficado para a especialização, que também tem sido pouco, né? A especialização tem sido pouco conteúdo, né? Um especialista em endo hoje sai fazendo muito pouca coisa, sai fazendo um canal de molar, né? Os especialistas. É claro que cada especialidade tem sua situação, né? Mas essa é a realidade. Então a gente precisa ter foco, estratégia. A gente precisa gerir a carreira desde o início. Isso aí precisa ter esse foco desde o início. Não nem sair da faculdade ainda. Mas qual o meu objetivo? Porque se a gente não mirar no nosso objetivo, a gente acaba com um custo muito alto. A odontologia, ela tem um custo alto. Vocês vão entender isso, né? O dentista que está formando, o dentista recém-formado, vai entender isso, que a odontologia tem um custo alto. Um custo em tudo se falando, né? Em curso, o custo de um curso é alto, o custo de um equipamento é alto, o custo de material é alto. Então, a odontologia cobra da gente. E se a gente não tiver estratégia e foco e objetivo em tudo que a gente for fazer, a gente acaba fazendo investimentos que não vão nos levar a lugar nenhum, né? E eu já fiz esses investimentos, é por isso que eu estou falando isso aqui, né? Eu já fiz cursos que não agregam nada à minha rotina clínica, né? Na verdade, já fiz cursos que não tem nem como usar na minha rotina clínica, né? A realidade, a minha realidade não condiz com algumas coisas, né? Então essa é a grande questão. O objetivo é essa questão. Quem tem um objetivo, quem tem um caminho traçado, quem tem um planejamento, ele não vai para qualquer lugar. Para quem não tem planejamento, qualquer caminho é caminho, né? Qualquer lado tá bom. Mas ter um objetivo é importante, né? Se a gente pegar, por exemplo, a diferença de especialização para atualização. Se a gente pegar a diferença de valor, atualização 5 mil, especialização 30 mil. Aí a pessoa faz uma especialização ou uma atualização? É uma pergunta a se fazer
antes de decidir o que eu quero com aquela especialização, né? Eu vejo profissionais hoje, por exemplo, pensando em fazer especialização em periodontia só porque querem fazer cirurgia de plástica gengival. Será que realmente é necessário? Será que o custo disso vai valer a pena, né? Mas quando a gente tem uma base clínica, quando a gente tem experiência clínica, a gente começa a perceber que com a experiência, com a vivência clínica, com o entendimento da nossa rotina ali, a gente começa a perceber que às vezes uma imersão, às vezes um curso, uma atualização, a gente consegue focar naquilo que a gente realmente quer, ser bem específico naquilo que a gente quer, né? Ser bem específico naquilo que a demanda está nos exigindo, né? Então, às vezes a gente faz curso, eu já fiz curso, que quando chego no consultório não encontra um paciente para fazer, né? Então, porque na verdade a odontologia às vezes ela não mostra os bastidores, né? Ela mostra o palco. Então a gente vai para o Instagram e a gente às vezes fica achando, bonito, bonito isso, bonito aquilo, mas a realidade é diferente, tá? A realidade é realidade. E a gente precisa ter um foco até para a gente gostar da nossa profissão, para a gente ter uma odontologia, uma profissão que seja boa para a gente. Porque se a gente faz e de repente a gente não vê retorno, a gente não vê melhorar, a gente acaba desestimulando a nossa profissão. Então, não, a gente precisa ter foco, precisa ter objetivo, né? Eu não estou falando para não fazer especialização, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso, né? Mas eu estou falando, inclusive eu estou falando coisas que a gente encontra em artigo, né? A gente tem artigo, eu encontrei artigos que falam que o autor cita outro autor dizendo que alguns professores deixam de ensinar na graduação para ensinar na especialização, porque na especialização vai estar cobrando a mais, né? Então, isso em artigo, isso não sou eu que estou falando. Mas isso é realidade? É realidade, né? É realidade. Isso acontece por isso que os recém-formados estão saindo com foco, aí vão especializar, tem que especializar, tem que especializar, tem que especializar. Se não tiver objetivo, o investimento é alto, né? E às vezes não é realidade. Às vezes não é realidade. Se for sua realidade, faça todas as especializações, tá? Agora, se não for sua realidade, pode ter certeza que existem formas, meios de se estudar, de se atualizar, de correr atrás, de realmente ter autoridade naquilo que você faz, de realmente entregar uma odontologia legal, uma odontologia que visa não só materiais e equipamentos, mas é uma odontologia que foca nas pessoas, né? Com custos às vezes mais baratos, né? Eu particularmente eu fiz muita atualização, né? Eu fiz muita atualização e fui para uma especialização já sabendo as dúvidas que eu ia levar, né? Então eu fui para uma especialização eu já sabia o que eu queria perguntar, porque eu já tinha feito uma atualização daquilo que eu fui me especializar, né? Então eu fiz uma atualização, eu fiz atualização em prótese, fiz atualização em endo, fiz atualização em dentística, né? E hoje eu pratico mais essa questão de imersões, de cursos mais pontuais naquilo que eu quero focar realmente. E a especialização que eu fiz, hoje eu penso diferente, né? Hoje eu acho que eu só faria especialização e só faço uma especialização
se for realmente um conteúdo que, sabe, que vai me agregar um valor enorme, porque o custo é alto, né? E às vezes você vai para a especialização, é óbvio que você aprende alguma coisa, tem dicas, tem ensinamentos, coisa e tal, mas o que eu aprendi na atualização de odontologia, pode ter certeza que eu já foi pouco. A especialização não me agregou tantas coisas. Sabe o que me agregou mais? Clínica, o aprendizado clínico. Aí me agregou um bocado, né? A atualização, os ensinamentos, a busca constante de conhecimento, a clínica em si e cursos pontuais que eu sempre fiz, cursos de procedimentos que eu vejo que é demanda clínica, que eu vejo que a minha rotina clínica me exige, né? Então é isso, né? São 4 coisas que eu falei aqui, tá? Só relembrando para quem, para o dentista, né, que recém-formado, aquele que não formou ainda, né? Porque às vezes a gente sai da faculdade e a gente não sabe nem o que vai encontrar cá fora ainda, né? Mas é um mundo novo e eu tô falando tudo isso aqui para que a odontologia seja linda para você, assim como é para mim, tá? A odontologia para mim é muito bonita, ela é muito boa, sabe? Mas eu já encontrei colegas que não acham isso tudo da odontologia, mas às vezes frustrados, às vezes, né, com problemas, mas se a gente se prepara, agora tem isso, né? A gente precisa se prevenir, senão a gente não acaba indo para uma odontologia que é meio complexa. Se a gente se prevenir para trilhar o caminho legal, realmente a gente vai chegar na odontologia que a gente quer, que a gente imagina, tá bom? É isso, gente. 4 coisas, eu focaria em pessoas, eu entraria no digital, porque é diferente o mercado, eu trabalharia de graça, na verdade eu buscaria um estágio não remunerado, para aprender mesmo, para olhar, né, para estar de olho somente, né? Isso não é problema para ninguém, né? Inclusive tem a história do arquiteto, né, Niemeyer. Ele no início da faculdade ele já fazia estágio não remunerado com um dos grandes arquitetos do país, né? E quando ele saiu da faculdade ele já estava muito bem encaminhado, porque ele começou cedo, né? Ele teve essa visão cedo, tá bom? E a última coisa é que eu não faria todos os cursos que fiz, porque muitos deles não me agregaram nada na minha rotina clínica, na minha realidade. É uma realidade minha, não é a realidade de ninguém, não. Você precisa olhar a sua realidade, olhar o foco que você quer ter, tá bom? O planejamento é seu, da sua profissão, da sua carreira. Para onde você vai, a cidade que você vai, tudo isso importa, certo? Então é isso, meus queridos. A gente vai tá tentando trazer um conteúdo que ajude o jovem dentista, né? Aquele que recém-formado, aquele que ainda está saindo da faculdade, mas conteúdo que possa te ajudar aí na sua caminhada, na sua trilha nessa odontologia que é linda, tá bom? Qualquer dúvida coloca aí pra gente, qualquer coisa que quiser comentar. Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!